Philip Fisher é um dos maiores investidores do século XX e foi inspiração para a formação do caráter de investidor do Warren Buffett. Ele escreveu um livro chamado Ações Comuns, Lucros Extraordinários. E nessa obra ele fala de alguns critérios que ele leva em consideração ao escolher uma empresa para investir. Portanto, nesse vídeo, vamos conhecer mais sobre sua filosofia e aprender com esse mega investidor. Fala galera, beleza? Hoje vamos conhecer um pouco mais da filosofia de investimentos de alguém muito importante, Philip Fisher. Para quem não conhece, ele foi um investidor de sucesso, um gestor de um fundo de private equity e foi professor da Universidade de Stanford. Ele construiu sua riqueza através de uma consultoria própria que ele construiu e atendia clientes de alta renda. Além disso, ele escreveu 3 grandes obras, mas dessas 3, as 2 principais são Ações Comuns, Lucros Extraordinários e Investidores Conservadores Dormem Tranquilos. E hoje nós vamos abordar um pouco da sua filosofia de investimentos expressas nesse livro. A filosofia de investimento de alguém é a teoria que sustenta e direciona as decisões de investimento no que diz respeito a como ela aloca seu dinheiro em ativos financeiros. Quanto mais pautada em dados e na experiência prática essa filosofia for, maior será o sucesso do investidor ao adotá-la. Como a gente já disse no começo do vídeo, Philip Fisher foi um dos maiores e mais bem-sucedidos investidores do século XX. Por isso, é muito válido conhecermos mais sobre sua filosofia de investimentos para que possamos, quem sabe, adotar alguns pontos da sua estratégia. No que diz respeito à empresa, ele buscava companhias que tinham projetos estratégicos que visavam crescimento dos lucros em um longo prazo e que possuíam qualidades inerentes, para dificultar a entrada de novos concorrentes. Ele falou que devemos focar na compra das ações dessas empresas quando elas estiverem em um momento desfavorecido, ou seja, quando por algum motivo o mercado não enxergar valor nessa empresa e precificá-la por um preço subvalorizado, esse é o momento de comprar. Resumindo, o momento de comprar é quando ela estiver sendo negociada por um valor menor do que o seu preço justo. E devemos manter essas ações até que, em primeiro lugar, haja uma mudança radical na natureza da empresa, como uma mudança na administração, ou em segundo lugar, a empresa cresceu a tal ponto que ela não pode crescer mais rapidamente do que a economia como um todo. Existe uma situação excepcional em que, por causa da sua análise, você consegue fazer uma previsão do mercado e consegue enxergar uma crise, um momento de recessão, etc. Mas ele fala que isso é muito difícil de fazer, por isso que é uma situação excepcional. Ele também fala que nunca devemos vender ações atraentes no curto prazo. Contudo, a gente tem que entender que aquelas empresas que são bem administradas quando são pequenas, normalmente têm dificuldade de manter uma administração eficiente quando elas se tornam empresas grandes. Quando isso acontece, provavelmente é um momento de vendê-las. No que diz respeito à valorização do capital, ele diz que devemos focar naquelas empresas de crescimento. Isso porque as maiores oportunidades da Bolsa estão naquelas empresas que não distribuem muitos dividendos ou distribuem dividendo nenhum. Na verdade, são raras as exceções de empresas que crescem extraordinariamente dentre aquelas empresas que distribuem um alto valor do lucro aos acionistas. Ele diz que cometer erros é comum na busca de grandes lucros na Bolsa de Valores. Da mesma forma que os empréstimos são inevitáveis, até
em empresas prósperas e eficientes. Mas o nosso papel é reconhecer nossos erros rapidamente, entender as causas e evitar cometê-los novamente. Esperar por pequenos erros em algumas ações, enquanto colhe grandes lucros naquelas ações mais promissoras, é indicativo de um bom gerenciamento da carteira. Por outro lado, deixar que os lucros, que os prejuízos cresçam naquelas ações inadequadas, enquanto você colhe pequenos lucros em algumas ações, é um indicativo de um mau gerenciamento da carteira de investimentos. Lembre-se, você não deve realizar o lucro apenas pelo prazer de fazê-lo. Ele acredita que há poucas empresas verdadeiramente destacadas e elas normalmente não podem ser adquiridas por preços atraentes. Contudo, quando a oportunidade aparecer, nossos recursos devem ser direcionados para esse tipo de empresa. Para aqueles envolvidos com capital de risco e empresas pequenas, é necessário uma maior diversificação. Para aqueles que investem em grandes empresas, uma diversificação adequada é aquela que coloca os recursos em vários setores industriais diferentes com características econômicas distintas. Para as pessoas físicas, como eu e você, diferente dos fundos de investimento e grandes instituições, um estoque de mais de 20 ações diferentes é considerado incompetência financeira. Na verdade, segundo Philip Fisher, o ideal é que tenhamos de 10 a 12 ações. Sua filosofia se baseava na relação de um pequeno número de investimentos, mas em empresas realmente promissoras. Ele entende que por causa dos impostos podemos postergar o rebalanceamento da nossa carteira por alguns anos. Ele também fala que quando o número de ações que nós temos em carteira supera 20, é sinal de que devemos vender aquelas empresas menos atraentes e comprar aquelas empresas mais atraentes. Lembre-se, resultados deficientes provêm de ações ineficientes. Um ingrediente básico no gerenciamento de ações no mercado é a habilidade de questionar a opinião dominante na comunidade financeira, ou seja, nem aceitá-la de ofício, nem rejeitá-la sem justificativa. Na verdade, devemos ter opiniões próprias, baseadas na nossa teoria, na nossa filosofia, no nosso conhecimento, avaliar as ações da economia para que assim possamos tomar uma decisão de investimento que seja pautada em dados e não apenas seguir a manada, seguir a opinião de outros investidores. No gerenciamento de ações do mercado, como em outras áreas da nossa vida, o sucesso depende de 3 fatores: trabalho, inteligência e honestidade. A qualidade de cada um desses atributos varia de pessoa para pessoa, mas Philip Fisher acredita que podemos ampliar nossas qualidades se nos disciplinarmos e nos esforçarmos. Mesmo que a sorte tenha algum papel no gerenciamento de ações, ela é apenas um dos fatores. O sucesso sustentado requer habilidade e disciplina na aplicação consistente e constante de princípios sólidos. Philip Fisher acredita que na aplicação desses 8 princípios nós podemos alcançar o sucesso se nós nos esforçarmos para tanto. Agora vamos conhecer um pouco mais dos critérios que ele leva em consideração ao avaliar uma empresa. Mas antes de continuar, me responda: você quer ser um investidor melhor? Se sim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você não fique de fora de nenhum vídeo que nós postamos semanalmente sobre finanças e investimentos. Philip Fisher sempre busca por sinais de potencial crescimento nas empresas que avalia. Além disso, por meio da sua análise, ele deseja minimizar os riscos. Então, ele deseja encontrar aquelas empresas que têm um potencial de capitalizar
a sua capacidade de crescer e que busca diminuir os riscos do investimento. Nesse sentido, ele observa alguns critérios defensivos que estão adequados aos seus requisitos de investimento. No que diz respeito a fatores operacionais, em primeiro lugar, ele quer aquela empresa que tenha um baixo custo na produção de bens e serviços e que tenha uma perspectiva de continuar assim. Ele entende que essa característica ajuda uma empresa a sobreviver em momentos difíceis e a crescer quando outros concorrentes são excluídos. Além disso, um custo reduzido faz com que a margem seja maior. E com uma margem maior, eles não precisam pedir tanto empréstimo quando quiserem fazer uma expansão na empresa. Em segundo lugar, a empresa deve ser orientada para a clientela, ou seja, perceber as mudanças na preferência dos clientes e agir prontamente quando essas mudanças forem percebidas, certo? Isso faz com que haja um fluxo constante de novos produtos, excluindo aqueles já produzidos, ou aqueles que estão ficando obsoletos. O marketing efetivo requer não apenas entender as necessidades do cliente, mas atendê-las adequadamente. Além disso, é necessário ficar atento à relação custo-eficácia do seu investimento em marketing para que você saiba onde você deve investir e alocar capital. Hoje em dia, até mesmo empresas que não são de setores técnicos necessitam focar em produzir bens novos e melhores e prestar serviços de modo efetivo e eficiente. Ele busca aquelas empresas que tenham um setor financeiro interno muito sólido, porque esse setor ele vai ter a capacidade e deve ter a capacidade de observar quais são aqueles produtos e serviços que são mais produtores e que por isso são mais dignos do capital da empresa. Por outro lado, ele vai ficar por dentro, o setor financeiro vai ficar por dentro de toda a produção de bens e serviços para que ele veja onde há ineficiência e onde há obsolescência, para que ele possa mudar ou substituir, adotar outro método de produção. Por fim, ter um setor financeiro que é sólido vai fazer com que a empresa sempre tenha um bom capital de giro diante dos seus custos fixos. Por fim, no que diz respeito a fatores operacionais, ele sempre fica atento naquelas empresas que estão de olhos abertos para situações que podem ameaçar o seu lucro, a sua margem de lucro, e assim ter uma expertise e uma eficiência, uma agilidade para agir de acordo com isso e evitar que haja prejuízos ou diminuição da margem. No que diz respeito a fatores humanos agora, ele diz que para uma empresa ter sucesso, ela precisa de um líder com forte personalidade empresarial, que tenha uma orientação, ideias originais e habilidades para traçar o destino da empresa. Um executivo voltado para o crescimento deve ter ao redor de si pessoas que sejam competentes e lhes delegar tarefas de acordo com suas habilidades. É importante que o grupo tenha uma consciência voltada para o crescimento e não apenas uma mera disputa pelo poder. Deve ser dada especial atenção a gerentes competentes em níveis hierárquicos inferiores, treinando-os para que eles tenham capacidade de assumir posições maiores. Nesse sentido, o ideal é que a empresa coloque em cargos de liderança pessoal interno. O fato de uma empresa precisar ir no mercado, externamente, buscar um profissional pode ser um sinal de perigo. Em quarto lugar, o espírito empresarial deve permear toda a organização. As empresas mais bem-sucedidas normalmente contam com características de personalidades únicas,
seja no que diz respeito ao desempenho da atividade, seja no que diz respeito à autogestão. Isso é uma característica positiva e não negativa. A diretoria deve ter consciência de que o mundo está rápida e constantemente em transformação. Por isso, os métodos atuais devem ser periodicamente reexaminados e, se preciso for, novos métodos serem implementados. Só que esse processo envolve um risco inerente de mudar o funcionamento da atividade da empresa. Por isso, esse risco deve ser entendido, assumido e minimizado. Deve haver um esforço que seja sincero, realista, consistente e contínuo, para que haja um clima positivo de trabalho na empresa, tanto no que diz respeito aos funcionários de uma hierarquia menor, quanto aos funcionários de alto escalão. Todos os funcionários devem ser tratados com dignidade e decência. O ambiente de trabalho e as remunerações especiais devem ser um suporte de motivação. Todos os funcionários devem se sentir abertos a expor críticas, sugestões aos seus líderes. Por fim, a diretoria deve se submeter às regras de um crescimento saudável. O crescimento requer um sacrifício de lucros presentes para que bases sólidas de um futuro promissor sejam construídas. Agora vamos falar de fatores negociais. A gente sabe que altas margens de lucros atraem concorrentes e os concorrentes destroem nossa margem de lucro. Por isso, para manter-se altamente lucrativo, é necessário operar tão eficientemente que não haja nenhum incentivo para concorrer com a empresa. Em segundo lugar, as empresas que têm ganhos de escala normalmente contrabalanceiam essa vantagem pelo aspecto burocrático que acontece em empresas de maior proporção. É normal. Contudo, se a diretoria for focada no crescimento da empresa, ela vai fazer com que essas vantagens da empresa sejam mantidas e potencializadas. Em empresas que têm ganhos de escala, essa vantagem costuma ser contrabalanceada pela burocracia das operações de alto escalão. Contudo, a administração da empresa deve estar focada para criar fortes vantagens que tornem o investimento atraente para o investidor. A eficiência dos negócios que contam com ganhos de escala normalmente são contrabalanceadas pela burocracia presente nas operações de alto escalão. Contudo, numa empresa bem administrada, a posição de liderança industrial cria uma forte vantagem competitiva que se torna atraente para o investidor. É importante lembrar que ser o pioneiro em um setor industrial é um longo passo para manter essa posição de liderança. Produtos não são como ilhas. Há, na verdade, uma concorrência pelo dinheiro do consumidor. Então, um aumento do preço de um produto de uma empresa pode diminuir o número de vendas até mesmo nas empresas mais prósperas. É difícil introduzir produtos novos em mercados onde há grandes players que têm uma posição privilegiada. Isso porque esses grandes players podem adotar estratégias defensivas de marketing, de política de preços para destruir os novos concorrentes. A tecnologia é apenas um dos caminhos para desenvolver a liderança industrial. Criar franquias é outro caminho. Ter excelência na oferta de serviços é outro caminho. O ponto é desenvolver habilidades e vantagens que dificultam a concorrência de novos entrantes é essencial para um investimento saudável. Nesse vídeo, nós conhecemos um pouco da filosofia de investimentos do Philip Fisher, um dos maiores investidores do século XX. Contudo, eu não recomendo que você adote ou rejeite nenhum desses pontos cegamente, mas sim reflita sobre cada um deles e adote aqueles que fazem sentido para você. Dessa forma, você vai potencializar
os seus resultados com os seus investimentos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e boa sorte!